E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estudando muito? Tá? Espero que sim. E hoje vamos resenhar mais um pouquinho, tá? Trouxe aqui um artigo, um consenso, né? Muito relevante, né? Que eu sempre utilizo ele como base, tá? Principalmente para as minhas condutas, né, nutricionais e para atuar na área esportiva, principalmente com atletas de combate, mas também atuo com outras modalidades, principalmente modalidades que eu precise, né, que o atleta, na verdade, precisa bater determinada categoria de peso, tá? Então, temos aí alguns pontos críticos que esse artigo é um guia, um norteador, tá? E aí vamos nos debruçar um pouquinho sobre ele. Trouxe aqui na lousinha, tá? Então, esse daqui é o consenso, né, sobre perda de peso, modalidades, né, que possuem categoria de peso, tá? É um consenso produzido pelos especialistas, né, do American College, tá? Do Colégio Americano de Medicina Esportiva, tá? Sobretudo temos aqui Louise Burke, tá? Quem é da nutrição está extremamente familiarizado com esse nome, tá? Talvez se não for a maior pesquisadora da nutrição esportiva, talvez é um dos maiores nomes aí da nutrição esportiva, uma das pessoas que mais contribuem aí com a evolução da nutrição esportiva, da alimentação, da suplementação, sobretudo nos esportes, tá? Então, devemos muita coisa a ela. Também não só ela, mas expando isso a diversos outros pesquisadores, tá? Principalmente os pesquisadores aqui brasileiros, né? Que nossa área da nutrição esportiva aqui no país é muito forte, muito boa, tá? Temos nomes, eu não vou citar nenhum nome aqui, porque se eu deixar um ou outro aí fora, né, vai ser uma injustiça, vai ser um erro tremendo, mas para todos que pesquisam, né? Eu deixo aqui meu agradecimento e minha gratidão. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui, certo? Então, vamos lá. Então, fora essa introdução, vamos falar um pouco sobre o tema e alguns tópicos desse artigo que é muito importante. Eu vou trazer também algumas dores, alguns obstáculos que eu encontro na área, né? Na prática, tá? E vamos ver o que nós conseguimos buscar como resposta, tá? Já li esse artigo algumas vezes. Essa versão aqui, ela não tá com as minhas marcações, porque senão eu senti que ia ficar de uma maneira bem poluída aqui a imagem, visto que eu dou uma de professor Pasquale, de professor Girafales e saio escrevendo aí igual um louco, tá? Saio psicografando. Então eu preferi manter a versão original, sem rasuras, sem minhas rasuras, tá? Então, primeiro ponto, quem é nutricionista ou quem é profissional da saúde que trabalha ou queira, né, ou queira trabalhar com modalidades que possuem categoria ou que possuem, né, separações ali por peso, tá? Primeiro ponto, temos que entender é, o quanto, né, essa pesagem ou bater o peso, como nós falamos, quanto bater o peso impacta na modalidade ou impacta no desempenho, tá, da prática esportiva, tá? Então, seu primeiro ponto é a sua primeira questão, quanto? Deixa eu me deixar para cá, o quanto a perda, na verdade, não vou deixar perda, mas vou deixar quanto à variação de peso. Então, vou deixar aqui como delta P, influencia na modalidade.
tá? Então, temos diversos pontos, tá? Para questionar e para nos debruçarmos sobre esse primeira, essa primeira informação, tá? É, primeiro, seu atleta, ele tá buscando ganhar peso, reduzir peso, tá? Qual a característica, né, dessa modalidade, tá? Como que é a característica do weigh-in, tá? Desculpa a pronúncia, mas da pesagem oficial do evento, tá? Então, todos esses pontos impactam na nossa periodização. Todos esses pontos vão determinar o quão agressivo ou não será a nossa intervenção, o quanto iremos privar ou não na alimentação, suplementação, hidratação, né, do nosso atleta, o quanto a nossa conversa tá com o treinador, ou seja, o quanto o treinador puxará no treino ou não, né, o quanto ou às vezes alguns atletas que, sabe, que não tem esse know-how ou que não possui um background ali multidisciplinar, tá? Ele pode até cair em medicamento, uso de medicamentos, diuréticos, tá? Isso mais para frente, né? Vou comentar um pouquinho mais. Então são diversos pontos que irão consequentemente impactar a variação de peso e consequentemente impactar na modalidade, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui um pouco mais para frente, tá? O que nós temos, então, que entender, que eu sempre falo, né, para nutricionistas que estão começando, recém-formados, ou até mesmo profissionais que estão mudando de área, tá? E querendo trabalhar no esporte, tá? Vou deixar aqui bem grandão aqui para vocês, tá? Entendam a modalidade. É, saibam não só como que é o treinamento do atleta, como que é a vivência dele, mas também como que é o esporte como um todo, tá? O que eu vejo é muita gente caindo de paraquedas, ou por querer ajudar um colega, ou por curiosidade, tá? Mas não entende ao certo como funciona, como que é a dinâmica do esporte. Então, por exemplo, podemos ver aqui que na mesma modalidade, no mesmo guarda-chuva, que é o boxe, tá? Temos duas ramificações. Então, boxe amador ou olímpico e o boxe profissional, tá? Sendo que no boxe profissional temos diversas federações. Federações. Tô entendendo porque a minha caneta tá fraca aqui, né? Acho que é o zoom também, né? Tá. Então há diversas federações. E aí, em cada uma dessas federações, as regras, a dinâmica será diferente, tá? E principalmente a dinâmica de pesagem. Então, quando observamos, né, no boxe olímpico, a pesagem geral, tá, é no primeiro dia de torneio, tá? Ou é pelo menos ali 3 horas antes da primeira disputa do dia, da primeira luta, tá? E só pode ser tentada uma vez, tá? E permite os atletas usarem, né, sunga, né, ou às vezes até ficarem nus, tá? Para bater peso, para reduzir o máximo possível da massa corpórea. E aí, por exemplo, se formos observar o boxe profissional, varia, que os procedimentos variam entre cada uma das federações, tá? Mas no geral, né, a pesagem é pelo menos acima de, né, 16 entre 16 a 30 horas anteriores da primeira luta do card, do evento, tá?
Então, saibam também que então, primeiro ponto, dentro de uma mesma modalidade, dentro de uma modalidade, há diversas ramificações. Então, isso de fato são ramificações. E aí, nós, como profissionais, temos que nos adequar a cada uma dessas a federações ou cada uma dessas características, né? Por quê? Porque isso vai determinar a, o desempenho, vai determinar o resultado do seu atleta, tá? Judô, geralmente, tá? Aqui, ó. Então, judô pode ser a pesagem só pode ser feita em uma tentativa, pode ser feita nu, tá? E há uma permissão de 100 gramas a mais, né, de tolerância do peso do atleta, principalmente por conta das roupas íntimas, tá? Então, temos também em outras. Pesagem também de karatê. Esse ano eu tô fazendo alguns trabalhos na Federação Paulista de Karatê. E a diferença é que a pesagem um dia antes, tá? Então há algumas permissões, há diferenças também. MMA, se formos observar, por exemplo, no UFC, pesagem um dia, um dia antes da luta. Se formos observar aqui algumas competições, acho que aqui não mostra, mas se formos comparar agora onde que eu estou mais familiarizado, jiu-jitsu. Em algumas federações, se formos observar as principais, BJJ, IBJJF, CBJJ, CBJJE, tá? Federação Paulista. Então, alguma dessas federações são as principais federações de jiu-jitsu esportivo. A pesagem é no dia, então geralmente você pesou, lutou. Ah, não bateu peso. Tchau. Rua, pra casa, se vira a revoar. Ah, mas foi 200 gramas, tolerância zero. Pô, mas posso pesar de novo? Tchau. Se for evento grande, mundial, algum evento do Grand Slam, tchau. É no dia. Então, temos que ter estratégias diferentes. Quando falamos de artes marciais, tá, ou esportes de combate, vemos que pode parecer que é igual, pode parecer que, pô, não muda muito. Ah, judô é igual jiu-jitsu, kimono, karatê também e tal. Função bioenergética pode ser igual, porém, a preparação vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Se a gente formos observarmos as características, né, de cada round, tá? Então, por exemplo, no boxe, ó, em homens, 3 rounds de 3 minutos, tá? Mulheres também 3 rounds de 3 minutos, tá? Judô, 1 round de 4 minutos, tá? Karatê, 1 round de 3 minutos, tá? Com diversas lutas, né, para ganhar campeonato, né? Algumas no UFC, por exemplo, 5 de 5, outros eventos, 3 rounds de 5 minutos. No jiu-jitsu, por exemplo, temos as
Aí a separação por categoria de peso, peso, faixa e idade. Então, por exemplo, sou um atleta mais de 110 quilos, então sou um atleta de categoria pesadíssimo, 22 anos, faixa preta. Ô, queria eu, né? Queria eu. Então, eu, com essas minhas características, eu me enquadro em. Ah, ou o tempo de luta seria qual? Primeiro, um tempo de luta pela faixa, então é um tempo de luta maior, também pela idade. Como eu tenho 22 anos, então estou abaixo de 30 anos, o tempo de luta é o mais alto, tá? Então, geralmente, 10 minutos. Só que se eu tiver 42 anos, faixa preta, 110 quilos, pode ser, aí varia da federação, mas pode ser que esse tempo caia para 6. Um exemplo. Então, entendam as características. Por quê? Conduta nutricional irá variar em cada um desses parâmetros, tá? Vejam que também aqui, ó, é, quando observamos aqui em alguns outros esportes, tá? Então, levantamento de peso olímpico, powerlift, geralmente a pesagem é 2 horas antes do primeiro evento do dia. Não pesou? Tchau. Não bateu peso? Tchau, tá? E, e claro, aqui no levantamento de peso olímpico, você consegue tentar bater o peso diversas vezes, tá? E também a pesagem pode ser conduzida nua, tá? Então, é, são várias. Vocês veem, eu tô falando, falei de esporte de combate, falei de levantamento de peso, que parece que há similaridades, mas não há. É totalmente diferente. Então, vocês, como profissionais da saúde que estão acompanhando atletas, entendam e façam, né, um estudo prévio sobre a modalidade. Eu gosto de estudar, eu gosto de entender a história, né? Então, eu tenho. Aí é algo meu, tá? Então, só para eu fazer um parênteses assim. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu, eu quis saber o contexto, tá? Porque o jiu-jitsu virou o jiu-jitsu como que é hoje. Quem trouxe? Quem ensinou? Quais foram as ramificações? Puta, eu piro nisso. É uma nerdice minha, tá? Agora eu tô começando a estudar o karatê, estudar um pouco a história do karatê mundial, para depois estudar um pouco mais a história do karatê aqui no Brasil. Quando eu comecei no futebol americano, principalmente a jogar lá em 2015, 2014, 2015? Quando eu comecei a jogar, eu estudei um pouco da história da modalidade, e aí foi passando o tempo, me graduei na faculdade, me formei, né? Perdão. Então, eu me formei na faculdade, continuei trabalhando e fui me aprofundando, fui entendendo como importamos, né, essa cultura do futebol americano, como que estamos estabelecendo um pouco essa cultura importada, tá? Então, é legal. Acho que isso é um detalhe, tá? Que mostra um pouco mais de profundidade no seu cuidado, que mostra que você consegue entender um pouco mais, né, todo o cenário para você estar ali, tá? Então, fora isso, temos aqui um segundo ponto, que é principalmente sobre as, os métodos mais comuns para bater peso, tá? Então, nessa segunda tabela, esse consenso ele nos dá benefícios e desvantagens, tá? De alguns métodos que são populares,
que quem é profissional já trabalhou com vários desses métodos, quiçá todos, tá? Ou já se deparou com algum atleta praticando de maneira errada algum desses métodos, aí você teve que corrigir e mudar o caminho. Mas o primeiro e o mais fácil, né, de manipular, e principalmente para manipular essa variação do peso, é fazer um controle de água, simplesmente. Então, como que eu posso fazer isso? Fazer sauna, tá? Então, o que o consenso nos fala de suor passivo, tá? Então, sauna, banheira quente, né? Roupas quentes e agasalhos, edredom, ou vestir o atleta num cobertor, para você fazer com que esse atleta transpire mais, tá? é, fa- Ativar ali o suor a partir da indução pelo exercício, tá? Restrição hídrica, tá? Então é muito importante quando fazer a restrição hídrica, tá? Para você não perder a mão, tá? Porque às vezes você pode causar ali uma desidratação severa, uma redução de sódio, tá? Reduzir consideravelmente o estoque de glicogênio, e aí o seu atleta vai se ferrar um pouquinho, tá? Então, dependendo do caso, eu já até aviso. Daí eu falei, ó, colega, você tá precisando baixar 10 quilos ali em 2 meses, um mês. Serão os piores 30 dias da sua vida, tá? Mas foco no prêmio, é o que eu sempre falo, o que os americanos falam, focus on the prize, tá? Ou fazer uma saturação de água, né? Esse water loading, tá? Então, o que que seria essa saturação de água? Então, em alguns dias, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, por exemplo, se dá uma dose, sei lá, de 8 litros. 8 litros, 8 litros, 8 litros, 8 litros. E aí, chegando próximo do dia do evento, você corta, deixa 1 litro, tá? E aí, isso vai fazer o quê? Fazer com que o seu corpo ele se desidrate ali de uma maneira mais agressiva, tá? Você vai manipular esse balanço hídrico, tá? A osmolaridade, tá? Intra e extracelular. E aí, consequentemente, a tendência é o seu peso cair mais rápido, tá? E aí tem diuréticos, né? Tiragem retirada de sangue. E aí há algumas federações principalmente federações olímpicas, tá? Ou esportes olímpicos, pode cair no doping, tá? Então aí também o profissional tem que estar diretamente atualizado, constantemente, na verdade, atualizado com a lista antidoping, tá? Temos versão da WADA, tá? Que está em inglês, mas também temos uma versão traduzida pela ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle Antidoping, se eu não me engano, tá? Que eles fazem a tradução para o português, então já tá tudo. Só ler, só pegar e ler, né? Pô, não quero ler tudo. Ctrl F, bota lá. é, Retirada de sangue, blood withdrawal, e aí eu coloco em português lá, transfusão, enfim, diuréticos. Aí você vê se pode, se não pode, qual componente não pode, tá? Então, alguns dos benefícios é principalmente a facilidade com que a facilidade e a simplicidade desse método para reduzir o peso, né? E também pela manipulação do suor, pelo aumento da taxa de sudorese, aumenta a perda de peso, tá? Então você consegue colocar e incorporar isso nas sessões, né, de treinamento antes da pesagem de uma maneira mais fácil, tá? Pode não, dependendo, né, do que você fizer, né, dependendo da forma como você fizer,
Você não pode, você não necessariamente terá ali um desequilíbrio psicológico ou alguma, ou irá afetar a saúde mental do seu atleta, tá? Então, é uma maneira passiva e simples de implementar, tá? Pode facilitar pela saciedade, tá? Embora tenha a, o atleta possa ser que esteja ali num déficit calórico, num balanço energético negativo, ele ainda pode se sentir um pouco mais saciado, só que ainda é um pouco mais individual. E há, dentre outros pontos, há também as desvantagens, tá? Principalmente pela redução do volume plasmático, né? O que pode causar alguns riscos para a saúde cardiovascular, tá? Risco cardiovascular. Pode ser, dependendo do, do ambiente, dependendo da forma como for, essa sauna ou fazer com que ou aumentar a taxa de sudorese pode ser estressante, pode criar um ambiente estressante para o atleta. E aí, consequentemente, levá-lo a ter um risco de hipertermia, tá? E aí, consequentemente, né, vai ter um aumento, né, uma percepção ali de fadiga, de dor muscular, reduzir a taxa de recuperação, tá? Pode reduzir, como eu havia falado anteriormente, né, o estoque, né, de glicogênio, aumento da sensação de sede, que pode ser bem desconfortável aí para os atletas, né? Pode haver um risco ali de hiponatremia por conta da baixa de sódio, tá? Dependendo do caso, se for feito, né, um uso ali de algum remédio, né, ou de alguma manipulação, dopagem, o atleta pode ser até banido, tá? Ou por 1 a 2 anos, ou banido eternamente, tá? Então pensa, o quão delicado que é, tá? Quão delicado, quão responsável você como profissional deve ser na hora de atuar com o atleta, tá? E possível desequilíbrio, né, eletrolítico, tá? E aí, consequentemente, pode haver um risco de cãibras, tá? Então, esse é o primeiro método mais fácil, porém também delicado, tá? Temos alguns outros métodos, como por exemplo, manipular os estoques energéticos, tá? Então, por exemplo, o atleta chegou aqui em um mês, preciso perder um peso rápido. O que que nós pensamos? Aumento de exercício, restrição calórica, déficit calórico e redução carboidrato, tá? Geralmente fazemos esse combo primeiro para depois manipular a água. Então, e aí algumas formas, tá? Até algumas orientações eu acabo utilizando, principalmente utilizar alimentos densamente calóricos, tá? Então, um exemplo, ao invés de usar um arroz, vou usar uma batata, uma abóbora. Por quê? Porque o atleta vai conseguir comer em grande quantidade, mesma, maior volume alimentar na mesma proporção se fosse um arroz, por exemplo, que seria 100 gramas, 200 gramas. Aí ele comerá 400, 500 gramas de abóbora, tá? Você não necessariamente, e aí, consequentemente, você mantém com que esse atleta, né, se alimente, tá? Se alimente de maneira adequada, tá? Você não vai precisar, vou cortar o carboidrato, tá? Então ele vai passar fome, tá? Vai ter uma piora ali na percepção subjetiva de esforço, aumento de fadiga, tá? Uma fadiga precoce, certo? E aí, dependendo, tá, de como for feita, há algumas desvantagens, tá? Sempre há desvantagens, tá? Em corte de peso, tá? É o bônus e o ônus, tá? Para atletas que querem bater peso. Então, não tem jeito.
tá? Você ajuda de um lado, mas você vai sacrificar o outro, tá? Então, principalmente, estoques de glicogênio ficará baixos. Se for, então, um exemplo. Essa semana tive uma dezena, uma dezena de atletas que foram para o Mundial, tá? Da IBJJF. Alguns tiveram que cair 10 quilos. 10 quilos, tá? Principalmente por obrigatoriedade da equipe. Enfim, chato isso. Dessa forma, e ainda mais quando o planejamento tem que ser encurtado, tá? Ou quando há muda. Então, isso é os bastidores é o freestyle ali, tá? Então temos que estar sempre em contato com o atleta, sempre falando, temos que ter um canal direto, tá? Uma abertura, temos que estar à disposição. Essa semana, alguns dias, eu fui até de madrugada por conta do fuso horário. Terminei o expediente de madrugada para estar no outro dia na clínica de manhãzinha atendendo, porque eu tenho que ser o melhor possível, o melhor que eu posso ser para todo mundo, né? Principalmente para todo mundo que eu atendo. Atletas, não atletas, e assim vai, tá? Então, agora pensa nessa situação: um atleta perdeu 10 quilos, uma competição importante, viajou, teve que continuar perdendo peso, e ainda a própria modalidade determina que a pesagem, a própria federação da modalidade determina que a pesagem seja antes de lutar. Cara, que terrível, 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 né? Então, temos que ter estratégias ali para tentar restocar uma parte do glicogênio de maneira mais rápida, né? E ele continuar, né, restocando e assim vai, tá? Porém, os resultados não foram bons, porque muitos atletas de fato tiveram, né, essa mudança ali por conta da equipe, enfim. Aí são outros problemas, mas não tem jeito, tá? E uma das maiores percepções tá aqui, ó. Fadiga, tá? Fadiga durante a competição. Dependendo do nível, ficar fadigado já vai determinar o resultado, tá? Temos aqui também a manipulação de conteúdos trato gastrointestinal, principalmente como restrição de alimentação como um todo, então déficit calórico, né? Restrição de fibras e laxantes, tá? Então, alguns benefícios. Então, é fácil de implementar e não há um impacto ali agudo no status nutricional e também no desempenho. Porém, se você dosar errado, ou se você usar um medicamento errado, o atleta pode ser banido. Doping. Putz, mas eu não sabia. Foi atualizado, eu não vi. Parceiro, já era. Você é responsável pelo seu atleta. E aí o que eu falo para todo mundo, trabalhar com atleta é delicado, que muitos saem do meio do nada, saem de extrema pobreza, fecha a porta para estudos, fecha a porta para trabalhos, para oportunidades, só para transformar do esporte na sua vida, tá? Eu nem falo que é um trabalho, mas é a vida. Tem esses atletas respiram. Aí pensa, você que não fez uma preparação tão boa, não se adequou, não se atentou ali para esse atleta e passa um remédio que está proibido pela federação. Ah, mas a UADA permitiu. Tá, mas ali a federação ela coloca a palavra final. Se ela quiser ser mais punitiva que a UADA, ela será. O problema é seu, cara. Se vira. Aí pensa, olha a responsabilidade. A vida de uma pessoa de fato está nas suas mãos. Você pode fazer com que ele, sabe, que ele desista de tudo, tá? Então, muita responsabilidade quando forem atender atletas, tá?
Além disso, né, o uso, né, ou manipulação do conteúdo do trato gastrointestinal, do TGI, pode causar uma perda de água e prejudicar a função cardíaca e desequilibrar ou ter um desequilíbrio eletrolítico. Pode haver sensação de fome, né, redução do glicogênio muscular e assim vai, tá? E há outros, então, e há outros pontos também, eu também não comentei muito de diurético, tá? Não vou falar sobre isso, sobre treinamento, né, onde os atletas fazem excesso de treino, porque aí é legal ter um treinador mesmo que coloque ali os benefícios e desvantagens sobre isso, tá? Eu vou falar só da parte nutricional. Só que, claro, quando combinamos excesso de treino, né, e métodos extremos, a tendência é o desempenho cair, tá? Então, reduz performance, reduz força, há prejuízo do humor, na recuperação, no sono, e aí vai. Sistema imunológico, sistema hormonal, tá? Até em mulheres pode haver, né, ali sinais de REDS, tá? Deficiência energética relativa ao esporte, tá? Que é muito comum, muito difícil diagnosticar, porque são sintomas que se confundem, tá? Inclusive, essa semana eu palestrei num congresso, falei sobre REDS, sobre os desafios, né, que temos, sobre questionários, então é bem legal, tá? Depois vocês podem pesquisar. E eu vou deixar até, acho que salvo aqui, tentar deixar minha palestra salva aqui no. Não sei, eu vou mexer aqui, vou fuçar, não sei, eu vou tentar, sei lá, não sei. Vai aparecer aqui de alguma forma, tá? Depois vocês veem lá a minha palestra, então falo bastante sobre Reds. E também, se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso, né, fazer uma aulinha aqui, trazer aula do meu curso também, de base da nutrição esportiva, da teoria prática, né, aplicando a teoria na prática, tá? Eu posso, né, transportar a aula de lá para cá, tá? Principalmente para quem for profissional, tá? Enfim. Mas também é um caso que acontece, que é frequente, né? Que pode até prejudicar a menstruação aí, né? De meninas, de mulheres, tá? Então, muito importante aí, né? É bem importante tomar cuidado, tá? E aí temos alguns pontos, né? Para recuperar essa perda de fluidos e estoque de glicogênio, tá? Então, temos ali a reidratação, tá? Então, você ter ali um consumo, uma hidratação de pelo menos 150% do peso perdido, tá? Então, pô, eu perdi, fazer um cálculo mais simples, vai, eu perdi 1 quilo. Então, eu vou hidratar 1,5 kg, tá? 1,5 litro, para pelo menos repor e repor de maneira mais rápida todos esses fluidos, tá? Então é importante repor eletrólitos, principalmente sódio, tá? Para reparar o tecido, para evitar perdas urinárias, tá? E aí a gente consegue ter a gente consegue ter um bom consumo de sódio com géis, com sucos, né? Aí é mais fácil, né? Cápsulas de sal, tá? Então dá pra a gente repor ali o sódio de maneira mais fácil, tá? E sempre quando a gente também é importante acrescentar o quê? Proteína, tá? Para melhorar e potencializar essa reidratação, tá? E aí, consequentemente, melhora a recuperação do meu atleta, né? Principalmente no nesse gap entre
pesagem e luta, tá? Então, esse período, né, que é determinante, tá? É bem crítico. É o que vai impactar de maneira positiva ou negativa no resultado final, que é o desempenho do seu atleta, tá? E aí, esse período pode ser de horas, tá? Então, vai poucas horas, né? Então, de 1 a 3 horas, ou de até 36 horas, como vimos aí nas tabelas anteriores, tá? Então, aí depende da modalidade, depende da federação, tá? Então, há outros pontos, né? Alguns pontos a se considerar, tá? Na hora de recuperar ou de repor as perdas, tá? Vou falar dessa forma. Então, às vezes o atleta não consegue reparar tudo, né? Por conta do tempo, também por conta da absorção intestinal, tá? Que pode estar prejudicada, tá? Então, a absorção prejudicada e o atleta não conseguirá repor em grandes quantidades, em espaço curto de tempo, em grande quantidade, mais tempo, tá? Então também é importante, então, o que fala, é, quando o atleta tem uma taxa de sudorese mais alta, aí a reposição de eletrólitos deve ser priorizada, tá? Porque é onde ele terá essa perda de sódio, por exemplo, de potássio, de magnésio, terá essa perda mais rápida no suor, que às vezes ele terá uma taxa urinária baixa, tá? E assim vai, tá? Mas o ponto é ter essa estratégia, né, de otimizar esse período, esse gap, tá? Otimizar a recuperação nesses curto espaço de tempo. Num modelo ideal, uma utopia, tá? Num cenário, né, de filme, de jogo, pô, uma semaninha ali para se recuperar, vai os dois adversários ali 100% no ápice do seu físico, mas não é, talvez não, nunca será assim. Trabalhamos da forma que temos que trabalhar com as ferramentas disponíveis, tá? Então, é importante repor estoque de glicogênio a partir de consumo de carboidrato. Então, recomendações do American College ou do COI. Opa, aqui é o 2016. Tá, então, pô, recuperação pós-exercício, 1 grama por quilo durante 1 hora. Tá, aí em pequenas quantidades. Por quê? Por conta do trato gastrointestinal. Importante, alimentação rica em carboidrato, tá? E também é sempre importante ter uma boa quantidade, uma boa ingestão ali proteica para potencializar a recuperação, tá? Potencializar a recuperação. E aí, como vocês já estão mais bem carecas, né, de saber, aí claro que a quantidade, né, de carboidrato depende da intensidade de treinamento, então exercícios cada vez mais intensos, a necessidade de carboidrato aumenta, tá? Então, quem não se debruçou ainda sobre esses dois consensos, eu oriento a vocês pausar esse vídeo, estudar, entender, né, esses dois consensos, captar a ideia, se debruçar um pouco mais, né, deixar mais fresco as informações e depois volta e aí vocês vão entender, né, um pouco mais
né, de maneira mais fácil aqui as informações desse vídeo, tá? E aí, o consenso, ele coloca aqui alguns artigos, alguns estudos onde os pesquisadores, tá, mostram aqui várias modalidades, né, intervenção, então, em diversas modalidades, tá, com a recuperação. Então, perda de peso com recuperação e o quanto essa perda de peso pode impactar ali na modalidade, na performance, né, do atleta estudado, né, dos participantes do estudo. Então, por exemplo, restrição fluida e calórica piorou ali, né, o nível né, do tempo ali do soco, tá? Então, uma perda ali de 3%, de 3 a 5% do peso corporal, prejudicou o número de repetição, o número de potência nos socos, também repetição dos socos em boxeadores. Então, bo- boxeadores. Então, assim, se eu reduzo o desempenho de socos em boxeador, eu tô tirando tudo dele. Então, pô, é a modalidade, é socar uma pessoa com a mão, né? Se ele não tem um bom desempenho ou se ele está prejudicado nessa valência, que é o soco, tchau. Pode ser que ele perca. Judocas, então geralmente vemos bastante em grips, tá? Então, grips temos o namômetro. Então, eu tenho esse meu dinamômetro aqui, Instruterm, tá? Ele não é o validado, o melhor dinamômetro seria. Temos dois, né? O JAMA e o Saihan, tá? Sendo o JAMA é o que é mais utilizado em estudos científicos, tá? Para determinar ali a força de preensão palmar em atletas de combate, sobretudo em judocas, tá? E vemos também que restrição calórica durante 7 dias, com uma perda 5% do peso dos atletas, reduziu gripe, reduziu o salto, né? Então, salto contra movimento, CMJ, né? Um salto parado, tá? Salto vertical. Então, prejudica aqui. Vamos ver se eles nos traz outros aqui, outros artigos. Tá, vamos passar aqui. Então, vocês estão vendo aí o quão delicado, né? Vamos ver estudos aqui. é, Remo, tá? Então, redução ali de 4% do peso piorou o tempo. Então, os atletas, eles aumentaram o tempo, tá? Porém, quando eles se recuperaram de maneira eficiente, eles tiveram reganho na performance, tá? Então, é, é, vejam quão delicado é essa perda de perda de peso rápida, intensa no desempenho. E aí tem vários outros, tá? Então, vocês podem ver aqui com calma, tá? Depois eu vou deixar. Bom, o estudo já. Vocês voltam na tela inicial, eu deixarei. Vocês olham consenso, o nome do consenso, e aí buscam ele e vão estudando, tá? E aí, fechando, aqui temos essas outras intervenções, né? Então, algumas estratégias para minimizar esses comportamentos de riscos, tá? Então, primeiro ponto é ter uma educação nutricional com treinadores e atletas, tá? Por quê?
Quando conversamos, quando demonstramos e explicamos os riscos, mesmo que eles acham, ou que eles falam que saibam, quando demonstramos e mostramos para eles o risco, talvez eles se conscientizem, tá? E, porém, muitas das vezes, a própria modalidade é engessada, tá? Então, não, às vezes não tem o que fazer, tá? Porém, o que eu sempre falo com treinadores, com os atletas é preparação. Preparação não fazemos de um dia para o outro, de um mês para o outro. Preparação é alguns meses, tá? Então, eu sempre falo, principalmente para atleta amador, para estarem sempre preparados. Então, para estar sempre preparado é para estar sempre no, pô, quero lutar na categoria no jiu-jitsu até 94 quilos. Eu sou da categoria pesado. Porém, o peso habitual gira em torno de 100 quilos. Tá, uma variação ali 6, 7, 8 quilos. Já é dependendo do espaço de tempo entre essa primeira consulta até a luta, tranquilo. Agora, o problema é se você tem que perder esse peso em um mês, 2 meses. Aí já é ou em 3 semanas, 2 semanas. Aí você terá que se, us- se utilizar de metodologias mais agressivas. Um outro ponto é, talvez as modalidades podem aumentar o número de categorias, né? Ao invés, de ser categorias de 8 em 8 quilos, pô, se não fizer de 5 em 5 quilos, sabe? Porém, aqui até fala, né, que os pontos negativos é que seria um problema para as organizações, né? Porque terão que adequar, né, terão que reestruturar todas as competições, todas as logísticas, e aí quem será que está disposto a repaginar o que já está rodando? É difícil, tá? E aí, porém, né, ter mais categorias pode ser mais fácil para cada atleta se adequar. Ele não vai precisar perder 10 quilos, né? Então, há atletas que ficam num limbo, né? Pô, uma categoria é 80, a outra é 95. E o atleta vive com 88 ou 86. Então ele tá num limbo, né? Então, pô, eu tenho que perder muito peso. Se eu perder muito peso, eu vou chegar muito fraco. Só que, será que eu vou conseguir ganhar peso? Porém, se eu ganhar muito peso, eu perco velocidade, perco altura e alcance com os meus oponentes. Fico, mas ainda continuo fraco. Então é bem cruel, né? Bem cruel, tá? E aí tem outros pontos aqui que o consenso nos dá para 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 melhorar esses aspectos, né? Então ele nos dá os pontos positivos e negativos, tá? Então um exemplo aqui que eu gostei bastante é esse daqui, determinaram a classe, né, de peso no dia da competição, tá? Por quê? Porque aí o atleta ou ele vai conseguir se encaixar na categoria que ele está, né? Do peso habitual dele. Ele não vai precisar perder 20 quilos, 15 quilos, e assim vai, tá? Então eles terminam com algumas recomendações para fazer com que as práticas de perda de peso sejam mais seguras, tá? Principalmente nesses esportes de precisa bater peso, tá? E temos que ter ali é, os profissionais, os organizadores, os treinadores, atletas, todo mundo que se envolvem nessas modalidades devem ter boas conversas para, primeiro, o desempenho dos atletas fiquem adequados e, antes de tudo, a saúde e a segurança dos atletas em primeiro lugar.
tá? E as práticas, né? Então, as modalidades devem predispor ali de regulamentações, né? De técnicas que proíbam práticas inadequadas, né? Para principalmente acrescentar regras, tá? Para evitar que atletas se exponham mesmo a práticas inadequadas e aí passem mal, e aí prejudicam o atleta, o evento, os patrocinadores, a família, os fãs, tá? Então queremos ter segurança no esporte, tá? Então, é, deixa aqui essa aulinha, tá? Eu acho que espero que tenha sido esclarecedora, tá? Não vou falar de ponto a ponto, não vou ficar lendo todos os textos aqui, porque o que eu queria era mais revisar e passar por cima, né, de cada um desses tópicos, também trazer um pouco, né, como eu falei, trazer um pouco dos meus desafios, né, do que eu enfrento, né, e vemos que é algo comum, faz parte, o profissional que queira trabalhar nas modalidades, né, de esporte de combate ou modalidades que precisa bater peso, terá alguns desafios bem grandes, tá? Então você tem que ter paciência, tem que ter uma resiliência, tá? Tem que ter um jogo de cintura, tem que ter, antes de tudo, conteúdo técnico, tá? Muito bem embasado, tá? Na sua cabeça, para você conseguir manipular cada uma dessas situações, tá? Principalmente pela segurança do seu atleta, tá? Então evitem processos, né, e metodologias extremas, tá? Metodologias de riscos, evitem medicamentos, tá? Evitem fazer coisas que vocês não têm segurança, vocês como profissionais não tenham seguranças em fazer, tá? Porque você vai, é aquilo que eu falei, você vai expor um cara que depende disso, tá? Se você falhar, você vai virar as costas, ou vai aparecer, ou vai dormir, acordar, sua vida vai seguir. Mas o atleta ele vai estar lá na lama, tá? Então eu já vi muito atleta na lama, tá? Sem ninguém no fundo do poço, sem ninguém para estender o braço, tá? Ou por erros técnicos, né? Ou por erros profissionais, tá? Então, tá? Muito cuidado. Eu amo trabalhar com a nutrição esportiva e quanto mais eu amo, mais, não mais medroso, mais não só responsável, mas fugiu a palavra, tá? Mas mais precavido. Quanto mais eu amo, mais precavido eu fico, tá? Mais atento eu fico. Meu olhar fica cada vez mais minucioso, tá? Fica mais amplo, fico mais esperto, mais ligado, em contato com todo mundo, tá? Justamente para ter a segurança do atleta. Então, saibam que todos, dependente agora de atletas, não atletas, sedentários, pacientes clínicos, enfim, o ator central ou o ator principal, quem está no centro das suas atenções, é o seu paciente, não o contrário. Ele não te deve um favor, tá? Pelo contrário, você deve a ele. Ele te procurou, às vezes está te pagando. Então, todas as ferramentas à disposição, ferramentas embasadas, uma boa segurança, você deve utilizar para ele atingir o objetivo dele da melhor forma possível. Certo? Brigadão, pessoal, mais uma aula aí, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, tá? Se precisarem aí me chama, vamos trocar uma ideia, tá? Vamos debater. Se tiver algum erro, vocês verem ali alguma informação que vocês não concordem, pode mandar mensagem nos comentários, a gente vai caminhando sempre para evoluir, né? Não tenho nenhum problema, não tenho, acredito eu, né? Mas não tenho
Não tenho nenhum ego aqui, ninguém sabe, né? Eu não sei de nada, só sei que nada sei, né? Tô sempre aprendendo. Quanto mais eu aprendo, menos eu aprendo, né? Quanto mais eu aprendo, menos eu sei, e assim vai, tá bom? Abração, pessoal. Bons estudos, bons trabalhos, né?